interessante para se citar nesse contexto, porque ele não era propriamente um sujeito que aceitasse produzir grandes juízos sobre a história sem um certo rigor. Nietzsche disse que a Renascença, entendido aqui o período dos séculos XIV e XV, digamos assim, mas eu quero explicitar um pouco mais, a Renascença teria sido para Nietzsche a última grande colheita cultural da humanidade. Ele evidentemente pensava em arte, mas ele pensava principalmente nas questões relativas à radical transformação da concepção de cosmos, de homem e de cosmos, de ser humano e de cosmos que se produziu ali. Pode parecer trivial, mas eu tenho a impressão que ele não está equivocado nessa avaliação. É evidente que as coisas também podem ser consideradas de outro modo e identificar não pura e simplesmente como nós fazemos, especialmente na filosofia, 1, 2 ou 3 grandes períodos de renascimento. Ou seja, momentos em que coisas que estavam submersas, coisas que estavam podadas, coisas que estavam cortadas, coisas que estavam recalcadas, reprimidas, como você quiser, voltam à tona. Bruno, para começar entrando diretamente no autor, diz pura e simplesmente o seguinte: esta é a época em que voltam a brotar velhos ramos e velhos troncos que haviam sido cortados, decepadas, velhas raízes que haviam sido extirpadas, etc. É evidente que os séculos XV e XVI, quando eu me refiro ao Renascimento, estou me referindo a esse momento, no caso dos meus estudos, mas o Renascimento é um fenômeno que acompanha, que acontece em múltiplas vezes, em múltiplas culturas, em múltiplas civilizações, no desenvolvimento, digamos assim, da história da humanidade. Eu não vou poder entrar muito nesse argumento, mas eu gostaria de indicar alguma coisa que está em português, o livro do Jack Goody, que é muito importante sobre isso, e que não usa a palavra renascimento no singular, usa no plural, mostrando como muitas culturas viveram períodos de renovação conceitual, intelectual, moral, que tem a ver com revoluções artísticas, revoluções científicas, revoluções políticas, etc. O que me parece importante para caracterizar esse período e para trazê-lo, inclusive, com uma certa cautela, um período que pode ser muito bem comparado com o período em que nós vivemos, é um período, vamos dizer assim, é que o Renascimento é um período no qual não existem teorias consolidadas enquanto teorias dominantes. Vamos ver se eu me explico. A cosmologia medieval, a antropologia medieval, a metafísica medieval, havia construído um mundo, uma imagem de mundo, que nos séculos 13, 14 e 15 começa a criar problemas. Digamos, um paradigma que começa a não mais dar conta de tudo aquilo que ele poderia dar. A mentalidade medieval é fácil de classificar porque, bem, é um período digamos, múltiplo, multifacetado, não há uma ideia única, etc., mas há elementos comuns que caracterizam a medievalidade. Eu diria que nós teríamos que pensar exclusivamente em cosmologia, por exemplo, que é um dos temas que nós gostamos de tratar, para identificar exatamente isso. A mentalidade medieval é uma mentalidade cosmológica baseada num sistema ptolomaico, num sistema aristotélico ptolomaico, e esse sistema é um sistema fechado, é um sistema geocêntrico, etc, etc, etc. Pouca gente na Idade Média põe isso em dúvida.
pois no final do século XIV, XV, muita gente começa a duvidar disso e não encontra mais respostas dentro do paradigma geocêntrico. Somente para dar um exemplo. Nós podemos dar o exemplo da medicina, que é muito interessante também, com o desenvolvimento da medicina galênica e coisas por esse caminho. Podemos dar exemplo em muitas áreas da história da ciência, e nós vamos encontrar, então, nos séculos XIV e XV, uma tentativa de encontrar novas respostas a questões que não encontram mais solução dentro dos paradigmas medievais. O que acontece nesse período é que ainda não se tem uma teoria ou um conjunto de conceitos, uma cosmovisão que substitua completamente o período medieval. Ainda não há. Então, diremos o seguinte, que se aplica muito bem também à obra de Bruno. Já não é mais medieval, mas ainda não é moderno. E é um período, portanto, um período que evidentemente tem características muito peculiares, mas ele tem um quê de transição. Uhum. E esse período de transição é um período completamente povoado, digamos assim, por uma multiplicidade teórica, uma multiplicidade de visões de mundo, uma multiplicidade de compreensões. E boa parte delas, evidentemente, vai ser voltada ao pensamento do passado, como um resgate de coisas do passado, mas com uma projeção e uma leitura completamente diversa daquela que o passado havia proposto. Só para dar alguns exemplos e vão um pouco caminhar na direção daquilo que o próprio Bruno vai representar. É evidente que, em se falando somente da revolução científica do Renascimento, para sermos muito restritos, nós poderíamos identificar claramente um retorno ao passado. Em que medida? Nós sabemos que o geocentrismo não foi uma teoria dominante no mundo antigo. Havia teorias heliocêntricas no mundo antigo. Havia uma compreensão, por exemplo, da ideia de infinitude, pluralidade, pelo menos, se não infinitude, de pluralidades de mundo no mundo antigo. A descoberta que em algum momento ela é feita no Renascimento e que talvez dê início à virada. Eu gosto muito desse livro do Stephen Greenblatt, ao narrar a redescoberta dos textos do De Rerum Natura, do Lucrécio, fez com que começasse a se ter uma outra concepção sobre o universo. E no texto do Lucrécio, o universo não é um universo fechado, o universo não é um universo geocêntrico, o universo não é voltado para a interpretação de um único sistema planetário com terra imóvel e coisas dessa natureza, muito menos com terra plana, mas a questão, portanto, foi uma releitura que se fez do passado, e nessa releitura houve um conjunto muito grande de produção teórica e de discussões. Quer dizer, eu penso que o caldeirão de discussão teórica do Renascimento é muito próximo ao caldeirão que se produziu talvez no século XX, com o advento do pós-moderno e toda a discussão sobre aquilo que a modernidade não foi capaz de responder. Ou seja, teríamos que ser cautelosos nisso, mas eu diria, nós temos que pensar também na possibilidade de muitos renascimentos e que nós possamos estar vivendo hoje um certo tipo de mentalidade, um certo tipo de vida, de modo de vida semelhante a isso. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, em se tratando do Renascimento enquanto fenômeno, enquanto movimento cultural dos séculos XIV, XV e até XVI, há peculiaridades muito interessantes e elas têm a ver com muitas áreas da vida humana, da economia, da política, da religião, da arte, da ciência, etc. Somente para a gente pensar assim. Não vem mais
ao caso continuar sendo tão vago nas coisas, mas se nós entrarmos especificamente em cada uma das áreas, eu já falei de cosmologia, talvez de astronomia, de medicina, mas nós podemos pegar política, nós podemos tomar religião e uma série de coisas. Nós sabemos muito bem disso, estamos bem informados a respeito dessas coisas. Agora, a figura emblemática de Giordano Bruno, ela vem praticamente ao final da Renascença. E vir ao final da Renascença é já, de uma certa maneira, muito interessante, porque Bruno acaba podendo fazer uma síntese, se eu puder usar essa expressão, ele acaba por poder fazer uma leitura, inclusive do seu próprio tempo, e se projeta, eu diria, para além do próprio tempo. Nesse sentido, acho que há uma peculiaridade que tem a ver com a própria obra do Bruno, não propriamente com a vida. Exatamente, não é possível fazer a separação vida e obra nesse caso, mas não é pela personagem, não é pelo Bruno pessoal que se põe essa possibilidade de compreender o fenômeno do Renascimento, mas sim pela sua obra e pelo modo como ele a apresenta, mostrando que a ortodoxia deixa de ter lugar. Quer dizer, aquilo que entra no pensamento de Bruno é uma visão ainda não, talvez ainda não bem discutida, mas certamente não aceita, nada bem aceita pela estrutura dominante do saber do seu tempo, do saber e do poder do seu tempo. Bruno é uma figura polêmica, primeiro, né? Que pode ser lida de muitos modos. Essa figura pode ser lida de muitos modos. Por isso, eu sempre penso que é melhor a gente ler os próprios textos do Bruno e as próprias obras do Bruno do que os seus intérpretes, para poder entender exatamente esse problema de qual é o núcleo que conduz um pouco o Bruno a ter essa importância dentro da história da ciência e dentro da história da filosofia. Bem, eu diria a importância relativa, porque na nossa história da ciência, pouco se fala de Bruno. E na história da filosofia, às vezes, muito menos. E quando se fala dele, se fala mal, no sentido de que bem, primeiro, ele vem apresentado ou como o grande filósofo que não soube organizar bem a sua obra e seu texto, né? No sentido de que seria um assistemático, não teria criado um sistema e coisas dessa natureza que a modernidade gosta de aplicar para cima da obra do Bruno. Ao contrário disso, hoje se mostra, numa pesquisa um pouco mais aprofundada, com trabalhos melhores, que há uma organicidade na obra bruniana e que a obra bruniana apresenta, digamos assim, um conjunto de questões bem articulado entre si. Então, há uma necessária revisão, ou houve uma necessária revisão também do papel de Bruno na filosofia a partir especialmente dos últimos 50 anos. Depois eu entro um pouco melhor nisso. Mas na história da ciência, Bruno, em alguns casos, simplesmente não aparece. Eu tenho uma referência aqui que eu recomendo a todos os que estão interessados, que é um livro da Hilary Gatti, Giordano Bruno e a Ciência do Renascimento, aonde ela mostra o valor que o Bruno tem. Este livro é um livro recente, é um livro bem, quando nós dizemos recente, 1998, para a filosofia, para a história da ciência, é super recente. Onde ela põe exatamente os elementos científicos que teriam sido trabalhados por Bruno e que são necessariamente, que devem ser necessariamente reconsiderados. Mas nós sabemos que já nos anos 50, o Alexandre Poiré havia feito uma investigação, ainda que preliminar, sobre a importância do Bruno para o Renascimento e para aquilo que é o elemento, digamos, que o torna mais conhecido,
que é a revolução produzida do mundo fechado ao universo infinito. Como se pode perceber, esse não é um título de um livro que se dedique exclusivamente a Bruno, mas se dedica a uma época, que é a época que trabalha nisso. Então, Bruno não vem sozinho nesse caso, ele faz parte de um grande conjunto de autores que trabalham nessa ideia de uma transformação completa da compreensão de mundo e que sim que nós chamamos de revolução científica e que, para sermos mais precisos, é a revolução cosmológica produzida pelo espírito, digamos, copernicano. O que Bruno fez foi ler Copérnico e dizer, está bem, mas não é suficiente. Ou seja, Bruno mostra que Copérnico fez uma mudança considerável no desenvolvimento da cosmologia, foi uma ruptura muito evidente com a tradição e com a teoria geocêntrica, evidente, mas para Bruno isso ainda era insuficiente porque Copérnico ainda mantinha um sistema fechado. E dito em outras palavras, Copérnico só substituiu o lugar da Terra pelo Sol no sistema, e inverteu as posições, inverteu a posição da Terra e do Sol em relação ao sistema planetário. Bem, mas isso já está muito bem posto pelo próprio Poiré e por muitos outros historiadores da ciência. Então, digamos, nós não podemos desconsiderar completamente o papel de Bruno nessa história, porque ele apresenta argumentos muito interessantes do ponto de vista, especialmente do ponto de vista filosófico, fundando o que nós poderíamos chamar assim uma nova metafísica, que é a metafísica para o universo aberto e não para o cosmos infinito, para o universo aberto, para o universo infinito, e não para o mundo fechado, para a cosmologia geocêntrica. Então, eu quis com isso dizer que na filosofia e na ciência, na história da filosofia e na história da ciência, Bruno vem sofrendo revisões e releituras. E que não existe, assim, digamos assim, a verdadeira e canônica total leitura de Bruno definitiva. Ela está em processo. Eu fico feliz que compartilho com vocês esse trabalho e a releitura vem sendo feita hoje basicamente com estudo filológico, vem sendo feita com comparação de obras, de publicações, etc., mas também não só numa leitura intertextual, digamos assim, dos próprios textos brunianos, mas também uma leitura intertextual no sentido de tomar diferentes autores da época e compará-los, estudá-los, etc. Bom, aí nós estamos um pouco no caminho das fontes e no caminho das discussões que Bruno fez. Olha, você sabe muito bem que vai ser difícil de condensar isso numa única live, né? Mas eu não estou sugerindo uma outra, eu só estou dizendo que tem muito mais de Bruno do que aquilo que eu estou dizendo, aquilo que estou apresentando. O que me parece interessante é que, ao estudar as fontes de leitura bruniana, as fontes de influência bruniana, nós temos um amplo espectro. E qual é esse amplo espectro? Nós temos os filósofos... Primeiro nós temos a Bíblia, né? É incrível porque não é possível. Os textos sagrados são para Bruno uma referência. Somente que eles são lidos em chave hermenêutica e, de vez em quando, contra a ortodoxia. Ou, talvez, quase sempre contra a ortodoxia. Então, se um sujeito estranho do Antigo Testamento parou o sol ao meio-dia, Bruno vai dizer, isso é uma metáfora, entendo bem que isso é uma metáfora. Isso, de fato, não aconteceu. Bom, aí você já começa a perceber que ele não comunga com interpretações, digamos assim, pouco avalizadas da questão. É evidente que a tradição escolástica, vou ficar junto dentro dessa ideia, que a tradição escolástica é muito importante para ele, a tradição escolástica medieval é muito importante para Bruno, ele foi formado dentro de um convento inicialmente, e as leituras mais interessantes que ele queria fazer eram proibidas.
Erasmo, por exemplo, Erasmo de Róterdam era proibido. Ele não tinha dúvida, tirava o livro da biblioteca e guardava na latrina. Era uma forma de esconder o livro para ele poder ler numa hora boa. De toda maneira, foi também por isso que ele foi expulso e já foi identificado como um herético, porque fazia as leituras não ortodoxas. No entanto, as teses brunianas, inicialmente, as primeiras referências, os primeiros estudos do que ele escreve, etc., têm a ver com escolástica, são estudos sobre Tomás de Aquino. Então, para lembrar só que Tomás de Aquino é um dominicano, é muito importante, mas Bruno o lê ao seu modo, e Bruno, que também é no início dominicano, apresenta posições completamente suas nesse caso, por exemplo, sobre o problema do mundo. Pergunta simples: pode o homem mover alguma coisa à distância? Nós podemos. Você está podendo mover alguma coisa à distância, né? Nós estamos nos comunicando à distância. Bem, claro que você não consegue mover diretamente, mas move indiretamente. O que é isso? Bom, é claro que o argumento tomista, para o Malleus Maleficarum e para o pessoal que escreveu o Martelo das Bruxas, era para identificar que a bruxa podia operar à distância. Bem, mas cá entre nós. Então, boa bruxaria é hoje o que estamos fazendo, operando à distância. Mas eu não vou entrar no conceito de bruxaria, porque esse conceito está reservado, né? Está reservado para outro debate. De toda maneira, veja bem, a leitura de Bruno é uma leitura peculiar, ela não é sui generis no sentido de que ela não tenha possibilidade de discussão. Então, Bíblia, escolástica, filosofia escolástica, padres da igreja, filosofia antiga, romana e helenística, mas também filosofia egípcia, também filosofia, segundo ele, filosofia dos caldeus, quer dizer, um conjunto de coisas que seriam classificadas para ele como saberes antigos. Ele achava que entre saberes antigos estava isso aqui, a revelação de Hermes Trismegistus. Por quê? Porque a hermética, toda a hermética, ainda na Renascença, se pensava que fossem textos escritos na época de Moisés, 10 séculos antes de Cristo, 7 séculos antes de Cristo, etc. Quando, na verdade, foram textos escritos no segundo século. Então, essa compreensão, lamentavelmente, escapou a Bruno. Bem, não escapou da Francis Yates, que percebeu exatamente toda essa coisa e reconta a história num livro notável, que é Giordano Bruno e a Tradição Hermética. Então, tem influência do hermetismo. Mas tem uma influência forte, que é uma influência que eu acho que você pode falar melhor sobre ela do que eu, que é o neoplatonismo. E especialmente de Plotino. As discussões sobre o mundo, sobre a eternidade do mundo, por exemplo, estão aqui. Estão numa das Enedas de Plotino. Elas não são invencionistas brunianas. Elas são coisas discutidas na tradição filosófica, na tradição acadêmica, na tradição de estudos sobre cosmologia. Então, você tem uma série, digamos assim, você tem fontes múltiplas. E isso me parece importante caracterizar, porque tendo fontes múltiplas, você não deve esperar que o retrato seja um retrato em preto e branco. A filosofia bruniana é uma filosofia multicor, aspas. Uma filosofia que tem múltiplas variantes nesse aspecto. E ora ele faz referência a um texto, ora faz referência a outro. Às vezes mistura esses textos e a leitura do texto bruniano é complicada, ela se torna complexa exatamente por causa dessa confluência de diferentes tradições. Luiz Carlos, só para esclarecer as pessoas, eu acho que vale a pena a gente abrir uma notinha de rodapé, já que você citou a Yates. De fato, o livro que comenta o Bruno, um dos mais conhecidos, é esse da Francis Yates. E há, nessa nova geração de estudiosos, pós-Francis Yates, que você está incluído, Nutt, Ordem está incluído, e várias outras pessoas que você trabalha, de que ela fez um bom trabalho, por exemplo, falando que o hermetismo ele é
ele não é tão antigo assim, né? Pelo menos os textos que a gente tem acesso, mas parece que ela exagerou a influência do hermetismo na obra do Bruno e parece que ela também exagerou um pouco o quão o hermetismo era difundido ali no Renascimento. Trabalhos como, por exemplo, do Walter Hanegraaff vão martelar em cima disso. Você quer comentar alguma coisa sobre especificamente esse livro da Yates? Olha, eu acho o livro da Yates fascinante. Eu acho um livro fascinante. É certo que a leitura que ela faz, por exemplo, dos renascentistas, é bem preciso lembrar o seguinte, que ela nesse livro não trata somente de Bruno. Ela põe o movimento, como você bem disse, o movimento amplo da Renascença, como se ele tivesse tido uma proeminência que havia sido esquecida foi esquecida ou soterrada, digamos assim, pela modernidade. Agora, o fato é que o hermetismo talvez não tenha sido digamos assim, uma doutrina esotérica no sentido de uma doutrina para fora, né? Ele era mais um conjunto era um saber ou um conjunto de saberes que de alguma maneira tinham uma circulação muito mais restrita do que a Frances Yates talvez suponha, mas que fazia parte um pouco da mesma pergunta digamos assim, pela estrutura invisível, pelo invisível, por elementos que estão completamente distantes de uma percepção sensorial. Veja, isso por si só já é suficiente para criar um embate muito forte com os aristotélicos e com a filosofia aristotélico-escolástica, que baseava fundamentalmente todo o desenvolvimento do conhecimento na ideia da percepção sensorial, que vai precisar de um racionalista como Descartes para negar completamente a validade da informação que nos é dada pelos sentidos. Então, há um apelo muito forte no hermetismo de uma vida intelectual contemplativa e não para uma descrição empírica dos fenômenos do mundo. E aí um certo tipo de tendência a responder às perguntas: qual o princípio de todas as coisas? Quero botar o princípio dos gregos como um elemento de ocupação intelectual. Mas é evidente que no hermetismo, por exemplo, para o hermetismo, confluíram tradições ou paralelamente se desenvolveram tradições como a tradição neopitagórica. O neopitagorismo não estava muito distante disso, né? Um pouco essas teorias que o neopitagorismo desenvolveu no Renascimento, de alguma maneira também casavam ou combinavam, estavam muito próximas de algumas posições herméticas, bem como do neoplatonismo em geral, digamos. Agora, não se responde propriamente dentro do hermetismo nada sobre a teoria atomista. Uhum. Ou pelo menos a resposta que se dá é um pouco diferente ou talvez até insuficiente do que aquela dada pelos neoplatônicos ou pelos, digamos assim, por quem faz atomismo na cultura renascentista. Me parece muito interessante que a Yates salienta, uma das coisas que ela salienta muito, é o problema ou é a questão, digamos assim, da comunicabilidade da doutrina. Porque ou do conhecimento, porque ela vê exatamente no hermetismo muitas coisas que estão vinculadas à teoria dos emblemas, a teoria emblemática que apresentava com figuras, com imagens, com algum tipo de recurso, digamos assim, retórico, de modo mais adequado àquilo que permanecia escondido, permanecia obscuro. Agora, a tradição dos emblemas, por exemplo, isso me parece uma questão interessante também para Bruno, por causa da obra do Bruno, é que os emblemas, de fato, são um fenômeno importante da história da cultura e que
tem uma presença forte na Renascença. Não há, no meu modo de ver, só agora nós temos a descoberta da força da imagem, como os renascentistas já tinham percebido. A força da imagem, ou a força, se quiser, das imagens. Aí você tem toda a pesquisa do Instituto Warburg, do Warburg e dos Warburgianos sobre esse problema, né? E eu sempre acho que quando a Yates diz que os textos do Bruno são textos herméticos, mas que também pertencem à tradição dos emblemas, ela está dizendo que o Bruno faz um esforço para expor essa doutrina, faz um esforço para divulgar esse pensamento. É claro que o Alciato tinha feito isso... emblemata do Alciato, né? É onde o Bruno se baseia muitas vezes para tomar as questões. O Alciato tinha feito com os emblemas, na verdade, uma certa coleta daquela tradição moral, né, moralizante que os emblemas permitiam. E nesse aspecto, digamos, há em Bruno também um pouco do uso da imagem para a transmissão, digamos assim, ou para pensar o conceito. Então, Bruno tem uma obra prolífica em imagens, mitológicas ou não mitológicas, tiradas da tradição amorosa, da tradição petrarquista, ou mesmo da tradição mitológica da antiguidade, e ele recheia muito a sua obra com essas imagens e com esses emblemas, digamos assim. Especialmente o De Erote Furore, que é uma obra importante dele, ela tem muito disso. E nisso que eu quero dizer, para concluir um pouco essa questão, porque eu vou muito longe nisso, sobre a questão da Yates. Eu acho que ela fez uma leitura muito interessante, muito boa, mas eu diria, bem, ela ressaltou um elemento da obra do Bruno, que é importante, mas que não confunde o Bruno com um hermético. Para entrar nisso, eu também diria, também não dá para confundir um Bruno com o mártir da ciência e o herético, né? Por quê? Porque a primeira coisa que as pessoas vão a Bruno, vão a Bruno porque Bruno foi queimado em 17 de fevereiro de 1600 pela Inquisição, então ele lutou pela liberdade de pensamento, etc. Ei, muito bom, quer dizer, muito bom, muito ruim, mas houve muitos outros que foram queimados em função da liberdade da ciência. Então, o Bruno Mártir é uma leitura, digamos assim, fácil de se fazer, acredita-se no chamado Bruno herético e toda a tradição, digamos assim, que o entende como herético, julga que o caráter de herege tem sentido dado à sua obra, etc., que tem a ver com interpretação, digamos assim, teológica daquelas posições, etc. E isso me parece ser um outro tipo de leitura. Eu sempre costumo responder que me parece muito interessante se ler o Bruno erótico, não o Bruno herético, nem o Bruno hermético, mas o Bruno erótico, porque o Bruno erótico é o sujeito que descreve a busca pelo conhecimento. Descreve o desejo de saber. Mas isso tudo é só para se dizer isso en passant, digamos, né? Para complementar um pouco as diferentes... Para complementar um pouco as diferentes leituras em relação ao hermético, né? Ah, tá. Vamos falar um pouquinho, Luiz Carlos, dos próprios conceitos do Bruno, então, tipo universo infinito, vínculo... Vamos. Olha só, muito importante isso que você levanta. Bom, você sabe que só na filosofia do século XX, ou talvez depois da morte de Hegel, segundo os historiadores da filosofia, é que não foi mais possível fazer filosofia sobre tudo, né? Hoje, de vez em quando, aparecem umas pessoas que querem fazer filosofia sobre tudo, né? Vai lá, pode ser. Bruno ainda faz parte de uma tradição que pensa ontologia, pensa epistemologia, pensa ética, pensa política, pensa estética e por aí. Então, eu quero dizer, há em Bruno, de novo vou usar a palavra peculiaridade, a obra dele foi escrita em 10 anos. Ele não pôde escrever mais depois.
Ele começa a escrever, ele começa a publicar em 1581 e termina de publicar em 1591. É uma década. Você imagina se ele pudesse escrever 5 décadas. Bem, teríamos outra coisa. Mas o mais interessante, isso que você vem colocando, ou a pergunta que você coloca, é exatamente onde estão as coisas importantes, ou que conceitos. Bem, é evidente que o primeiro conceito que surge é o conceito de infinito. O conceito de mundos, de universo infinito. Múltiplos mundos e universo infinito. Esse é um primeiro conceito que a gente recebe e identifica com Bruno. Não identifica só com Bruno, mas identifica com ele. Bruno é um profundo leitor, eu já tinha dito, de Lucrécio e Nicolau de Cusa. Quem lê Bruno sem conhecer Nicolau de Cusa tem um problema. Que se não leu o De Rerum Natura também não. Eu não quero com isso propor muito pedantismo, não. Eu quero dizer que há uma linha de argumentação que se vincula a esses autores, tanto na questão do infinito quanto na questão da pluralidade dos mundos. E no caso do Nicolau de Cusa, a influência é direta, muito direta. Bem, ao defender o conceito de universo infinito, ele está propondo uma reforma não única, exclusivamente astronômica, ele está propondo uma reforma cosmológica, mas eu diria que mais que isso, ele está criando uma nova ontologia. Do que faz parte essa nova ontologia? Faz parte da nova ontologia, por exemplo, a ideia de que não existem duas substâncias. Não existe... Ele fala exatamente no princípio de plenitude, mas fala basicamente no princípio da homogeneidade. O universo é homogêneo. Aspas, homogêneo no sentido de que há um uno todo e tudo está nele. Não há nada fora dele. E só há um universo. Ou seja, o universo é o todo, mas dentro desse universo habitam múltiplos mundos, ou uma pluralidade de mundos, uma infinitude de mundos. Esse é um primeiro ponto que mexe muito com a ontologia, porque, digamos, não tem mais uma separação entre dois modos de existir, digamos. Então, o Bruno é fundamentalmente atomista, materialista nesse caso. O conceito de matéria é muito presente na obra dele e é fundante. É um conceito importante. Um materialista que não compreende a matéria pura e simplesmente como o empírico, que também propõe níveis de matéria e níveis, se você quiser, de consciência completamente diversos, mas todos de alguma maneira unificados, todos voltados ou congregados para um processo que ele justifica como sendo um processo de complexificação e de explicificação, ou se você quiser, complicatio, explicatio, que se congrega e se desenvolve, que se recolhe e que se desdobra. Há um elemento fundamental, inclusive, nessa dinâmica da construção da matéria, no caso do Bruno. Mas sobre essa questão... Pois. Eu acho que é um pouco negligenciado na história da filosofia a grande influência do Bruno no Spinoza, por exemplo. Né? Sim. Você está dizendo aí que muitas dessas ideias que são tradicionalmente associadas ao Spinoza, de alguma forma já estavam
ali já estão colocadas. E claro, e também no Nicolau de Cusa e tal. Agora, a minha questão é a seguinte, antes da gente passar para outro conceito. Deleuze costuma dizer que Spinoza foi a primeira filosofia puramente imanentista. E você diria que há alguma abertura para a transcendência em Bruno? Olha, eu diria primeiro que... Vou te provocar. Eu diria primeiro que Deleuze não tem razão. Segundo, pois não sei se Spinoza é completamente o primeiro imanentista. O imanentismo bruniano é uma discussão que levou a muita controvérsia, né? Se existe a possibilidade ou não de uma presença da transcendência na imanência. Para Bruno, a resposta é evidentemente sim. Por quê? Porque a natureza é toda ela manifestação da divindade. A minha relação com a transcendência se dá via natureza. Isso não significa que a natureza seja intermediária. Ela já é aquilo que representa uma configuração que, digamos, não se reduz a um outro plano que não seja o plano da imanência. Tudo está nela e nada está fora dela. Natureza com grafado em maiúscula significa Deus. Deus se vê natura. Isso não é Bruno. Desculpe, isso não é Spinoza. Isso é Bruno. Mas isso não é só Bruno, eu diria, isso tem raízes anteriores. É por isso eu sempre acho que a historicidade do conhecimento é importante para isso, para compreender essa coisa. Mas a imanência bruniana, digamos, é uma imanência que contém a transcendência e não a põe para um outro plano. Não sei se eu te respondo. Sim, é o modo como me parece interessante aqui. Agora, monismo bruniano significa exatamente que tudo está contido num único todo. E aí o que tem é um processo de expansão e de complicação desse todo, né? Quer dizer, o conceito mais importante, talvez, do ponto de vista bruniano, para explicitar essa ideia da natureza, é vida. Ele pensa que toda a natureza é movida, se move, pulsa. Ou seja, como se todo o universo fosse um organismo. E isso que eu imagino seja a grande sacada bruniana contra o mecanicismo que virá depois e contra o próprio mecanicismo que começa a se instaurar na Renascença com o desenvolvimento do pensamento quantificado, da métrica, da medida, etc., do modo geométrico, essas coisas. Então, me parece que aí é uma questão interessante, porque há um certo vitalismo em Bruno, capaz de consolidar exatamente o que é esse monismo imanente. Ótimo. Eu acho que de forma geral, o Bruno ele entra pouco na história da filosofia, né? E tem um passar de tocha aí que a gente tem que olhar mais para o Plotino, para o Hermetismo, para o Nicolau de Cusa, sem dúvida nenhuma. Acho um trabalho legal que o Joshua Hammer fez naquele livro Hermética e Deleuze. Mas diga lá. Não, eu penso exatamente isso, que é preciso levar mais a sério as diferenças, digamos assim, de interpretação brunianas e buscar realmente o que elas têm de interessante para se avaliar. A gente não tinha combinado marketing, mas eu estou fazendo uma indicação bibliográfica para as pessoas, né? E por enquanto não tem nada a ver com a gente, né? Eu penso que um dos melhores intérpretes da obra bruniana hoje, no seu todo, se chama Miguel Ángel Granada.
é um professor de Barcelona. Evidente, olha, o conjunto de obras que foram escritas e publicadas ultimamente sobre Bruno é razoavelmente considerável. Mas o Granada tem uma visão de conjunto do texto, como muitos outros autores também que estão trabalhando agora, tem uma série de referências, digamos, que mostram um Bruno mais orgânico. E nesse ponto, a reivindicação da filosofia é sempre um elemento importante. O Bruno diz sempre assim: o que eu falo não é teologia, o que eu falo é filosofia. Eu não quero ser julgado por teólogos, eu quero que os teólogos entendam que o que eu faço é filosofia. E um pouco essa reivindicação, ela vai exatamente na direção de fundamentar a justificativa de uma criação de uma metafísica, digamos assim, para o copernicanismo. E mostrar como a Revolução Copernicana tem seu sentido. Você não está mostrando os livros que você traduziu, mas eu mostro. Fala um pouquinho dessas traduções. A Causa, o Princípio e o Uno. Olha, você sabe o seguinte, no Brasil... Isto. E o Castiçal. O Castiçal. E o Infinito, está chegando? Está chegando o Infinito aí? Está chegando o Infinito, olha só. Infinito tá chegando. Nós começamos... Eu tive o grande prazer de conhecer um grupo internacional de pesquisa sobre Bruno, e eles propuseram o desafio de traduzir a obra bruniana a partir de uma edição crítica recente que foi publicada entre 1993 e 1999 na França. É dessa base textual que partem as nossas traduções, nas quais estão envolvidos alguns colegas. Bom, eu pensei que isso não fosse muito possível, também porque, vai lá, quem se interessaria por Bruno no Brasil de hoje, né? Mas me parece que cada vez mais é muito mais necessário, porque nós podemos discutir um pouco a ideia da reforma moral que ele propõe e coisas dessa natureza, e a política e etc. Mas o que aconteceu? Que com esses 3 livros que você mostrou ali, nós começamos a fazer a edição dos primeiros 3 volumes da obra italiana. Está por ser publicado agora sobre uma nova tradução com uma introdução muito boa sobre o infinito universo e os mundos, de modo a incluir coisas que as traduções que estavam no mercado não haviam apresentado. E virão depois as chamadas obras ético-morais, ou algo assim, na velha distinção que se fazia das obras brunianas, porque os autores que classificaram as obras brunianas, as classificaram, alguns autores, pelo menos no início da primeira metade do século passado, entre diálogos metafísicos e depois diálogos morais. Então, como o infinito se conclui essa ideia dos diálogos metafísicos, embora nem todos sejam metafísicos. Eu penso, bom, você sabe, o Bruno começa com uma peça de teatro, né? Ele começa fazendo teatro. Eu acho isso fantástico porque ele vai, no Castiçal que você mostrou, ele começa pondo em jogo questões muito interessantes que têm a ver com poder, digamos assim, dinheiro, sexo e poder. É uma coisa meio decantada, né? Mas era uma maneira de apresentar um pedante, era uma maneira de apresentar um cornudo, era uma maneira dele apresentar, um sujeito que queria produzir dinheiro a qualquer custo. Quer dizer, são coisas um pouco estranhas, mas que são um pouco crítica da sociedade da época, uma crítica cultural. A principal crítica ali é a crítica à ignorância. Então, o Castiçal é um livro muito interessante para o Brasil atual. O segundo livro já é uma tentativa de descrever, digamos assim, a Revolução Copernicana. A Ceia de Cinzas é um debate que ele tem com aristotélicos, onde se apresentam argumentos e contra-argumentos do copernicanismo. Mas o livro mais pesado do ponto de vista metafísico é A Causa, Princípio e Uno. Neste livro é que há propriamente o núcleo duro da filosofia metafísica bruniana.
porque aí está colocado o que é uno, o que é princípio, o que é causa, para repetir os três conceitos centrais, e aonde se põe exatamente o problema do monismo, aonde se põe o problema da leitura que Bruno faz, de que não pode haver exceto um princípio, não pode haver mais que uma causa, e que por isso o conceito de unidade é um conceito central. O conceito de uno, portanto, aqui é todo devedor do neoplatonismo, mas ele não fica na leitura que havia sido apresentada por Plotino, por exemplo. Quer dizer, ele avança com a tentativa de mostrar como isso se põe no campo, não no campo puramente especulativo, mas também no campo da natureza. E daí é que as coisas para ele ganham sentido. O principal conceito aqui, o conceito talvez seja de novo para recuperar o conceito de matéria, que é um conceito importante, onde se põe essa discussão sobre o problema da unidade. Eu agora colocar umas perguntinhas das pessoas, mas termina de falar. Depois, o que vem no infinito é uma tentativa de mostrar exatamente que não pode haver um sistema de um universo fechado, porque o argumento poderia, inclusive, ser teológico. Se Deus é uma causa infinita, por que ele se contentaria em criar alguma coisa finita? Vamos deixar essa discussão para lá. Fala rapidinho da coisa da questão da mônada, porque parece que ele falou da mônada antes do Leibniz, né? E isso Sim. provavelmente chegou até o Leibniz. Vamos só dar um plazinho rápido. Olha só, além das obras italianas, nas obras italianas me dá a impressão que a causa, princípio e uno, é onde já se estabelece a base da monadologia. Mas ele desenvolveu o conceito de mônada num livro específico, escrito em latim, que ainda não tem tradução para o português. O próprio Granada está fazendo agora uma tradução para o espanhol. Existe uma tradução italiana com uma série de problemas que, digamos assim, estão sendo revistos. Mas nesse livro sobre a mônada, se você me permite, como nós estamos em casa, o livro sobre a mônada tem uma série de referências, aqui. Ele é um dos livros mais importantes para justificar o problema, digamos assim, de uma teoria da monadologia, porque ele tem muito de argumentação matemática. E ele é convincente não somente do ponto de vista da retórica, digamos assim, mas é convincente também do ponto de vista da estruturação lógica de por que tudo é um. Eu vou ser nepotista, vou começar com a pergunta da Paloma. Ela está perguntando qual o motivo que você acha que ele foi condenado pela Igreja. Porque parece que tem uma influência das peças também, não foi só para a questão do infinito, tem uma história dessa, né? Olha, é uma pergunta difícil de responder assim imediatamente, porque o processo bruniano é uma das coisas mais intrincadas e fascinantes que existem, assim, do ponto de vista do estudo da obra do Bruno. Muita gente toma o Bruno pela leitura do processo. São muitas as questões ali. A primeira eu diria que é uma interpretação exatamente do problema da mediação. A posição de Bruno é que você não precisa da estrutura eclesiástica para conversar com Deus. É muito rápido responder assim. Mas os teólogos, inclusive Bellarmino, parece que ficaram um pouco assustados com relação exatamente ao problema da intermediação. Você acaba com a reserva de mercado deles, né? E o problema, vamos dizer assim, e a maneira indelicada e, vamos usar, desrespeitosa que Bruno
usa nos seus textos, especialmente no espaço na expulsão da besta triunfante, para se referir à figura de Cristo. Então, há motivos de ordem político-teológica, digamos assim, muito importantes para a condenação. A condenação é estranha porque houve um processo muito longo de negociação, se Bruno retira ou não retira, abjura ou não abjura, e no final ele cansou de negociar. Ok. A Lélia está perguntando se você acha que há uma relação desse conceito de natureza pulsante de Bruno com, por exemplo, a atual hipótese Gaia do Lovelock, esse tipo de coisa. Os leitores atuais de Bruno, quer dizer, os leitores do século XX de Bruno são muitos. Um deles é o Penrose. Mas você tinha também os positivistas lógicos do Círculo de Viena, por exemplo. Schlick, por exemplo, foi assassinado na escadaria da universidade, se não me engano, por um fanático que o assassinou. E Schlick levava debaixo do braço naquele dia um livro do Bruno. Mas eu não sei se ele leu, mas em todo caso ele estava com o livro. O que me parece que sim, a resposta deveria... Eu primeiro seria tentado a dizer sim, há uma possibilidade, inclusive do Lovelock ter conhecido essa teoria do Bruno em relação ao Deus Civ Natura, mas eu não tenho muita certeza de poder justificar que isso tenha origem bruniana. Certo. Compreende? Porque me parece que o modelo bruniano é de que o todo vivo inclui, evidentemente, também a terra viva, mas todas as outras coisas também são vivas. De certo modo, uma ideia que é fascinante e que está além do seu tempo, quer dizer, não está vinculada e não está presa ao século XVI, né? Então, eu vejo perfeitamente possível esse vínculo. Por isso, eu acho que Bruno é um sujeito atual, de certo modo. Sim, mas, sem não, dúvida. mas não no sentido de que ele pode ser lido e dito, isso aqui foi Bruno que disse. Também não é bem minha proposta, quer dizer, tentar encontrar em todas as posições contemporâneas um quê de Bruno, né? Mas eu acho muito provável que ele fizesse isso. Acho que uma das respostas interessantes para isso é a teoria sistêmica, a qual, evidente, a Gaia está associada, porque a teoria sistêmica representa muito o que o pensamento bruniano põe. No caso da questão do universo do Bruno, o universo dele, apesar de ser infinito, ele não está em expansão, não é isso? Ele é estático. Olha, a discussão se o Bruno pensou a ideia de uma expansão do universo. Porque para Bruno só há um espaço. Esse espaço é o todo. Se nós pensamos na expansão, teríamos que imaginar que há uma possibilidade de que haja um vazio no qual o universo possa se expandir. Em Bruno não há essa possibilidade. Vamos falar um pouquinho da teoria de vínculos do Bruno? Boa! Bem, tudo se vincula a tudo, aspas, primeiro. Está tudo vinculado, está tudo conectado, está tudo interconectado. Mas o que é interessante é que o Bruno tenha discutido isto e pensado nisso. Há dois escritos dele muito interessantes. Um deles se chama Sobre os Vínculos em Geral e outro se chama De Magia, né? O De Magia foi publicado pela Martins Fontes e o De Vínculos tem uma tradução experimental que foi feita também no Brasil. Uhum. A pergunta é o que são os vínculos, né?
Você O acha que é essa o tradução vínculo? adequada, vínculo? É a melhor. Ok. O meu modo de entender é a melhor. Uhum. Eu penso que a palavra vínculo diz exatamente o que o Bruno está explicitando, porque ele trabalha o nível de vínculo em diversos níveis. De novo, ao nível ontológico, ou seja, como a matéria, ou se você quiser, como os átomos se vinculam. Você sabe que aqui você vai encontrar teorias atomísticas antigas presentes em Bruno, que evidentemente, quando ele usa o conceito de átomo, ele não está usando o conceito que nós entendemos, mas ele está usando um conceito que é herança, em grande parte, estoica, por exemplo, epicurista e estoica, da teoria atomística antiga. Havia a pergunta já entre os estoicos de como é que se dá a conexão, como é que se dá o to fit, né? Como é que se faz o encaixe. Então, se você tem uma teoria sistêmica, você vai ter uma resposta para isso, que o Bruno trabalha ao nível do vínculo, ao nível da matéria. Um segundo vínculo é o vínculo ao nível do pensamento, é o nível do conhecimento. Como é que nós podemos, de alguma maneira, produzir discursos ou produzir afirmações que possam ser, de alguma maneira, que possam fazer sentido. Mas é a mesma natureza de vínculo em gradações diferentes ou são... É a mesma natureza de vínculo em gradação diferente. A que se mostra na natureza se replica também no âmbito do conhecimento. Uhum. Ela vem de outro modo, ela é dada de outro modo, ela se dá na linguagem, ela não se dá na matéria. E você tem o terceiro tipo de vínculo, que é o vínculo ético, o vínculo social. O que opera em todos esses vínculos? A resposta de Bruno pode parecer estranha, mas se chama amor. Ou seja, uma atração, um princípio que atrai todas as coisas e que une todas as coisas e que vincula todas as coisas. Vamos dizer, a tese bruniana sobre o vínculo é uma tese metafísica, que pode servir para explicar diversos níveis de realidade. Da realidade física à realidade social. Por que eu desejo me vincular a quem eu me vinculo? Toda a teoria do desejo, digamos assim, merece uma leitura do De Vínculos em Bruno. Existem vínculos que não dão certo. Ele também explica bem como é e por que os vínculos não dão certo. Quer dizer, há um jogo aqui há um jogo de simpatias e de relações que é considerado dentro de um certo animismo, digamos assim, Sim. ou dentro de um vitalismo, Sim. numa concepção orgânica de mundo. A gente já está caminhando para os momentos finais, Luiz Carlos. Vamos só comentar um pouquinho o que você acha de quão fidedigno foi o filme realizado sobre o Giordano Bruno, na década de 70. Olha, não apareceu outro melhor. Você sabe que o Jean-Marie Volonté era um leitor de Bruno, né? O Jean-Marie Volonté foi um ator desses que se interessava pela leitura dos personagens na mais alta qualidade, digamos assim. Evidente que o filme tem algumas coisas forçadas, especialmente em relação ao processo, porque tudo que diz respeito ao processo, e é a maior parte do filme, digamos assim, tudo que diz respeito ao processo é um pouco duvidoso, exceto essas coisas muito cotidianas da Inquisição. De fato, ele foi queimado naquele lugar, de fato, ele saiu daquela prisão. Quer dizer, tudo isso. E um elemento importante, as passagens nas quais o Jean-Marie Volonté atua como Bruno, lembrando, falando, etc., são partes tiradas dos próprios escritos brunianos. O que eu quero dizer com isso? Se eu não me engano, o filme começa com uma procissão de Corpus Christi em Veneza, Bruno chegando em Veneza. Pois você vê
a coincidência das coisas. Nós estamos falando hoje sobre o problema exatamente no mesmo dia em que Bruno teria chegado em Veneza, em 1591. Mas o filme em si não deve ser tomado como um documentário. Sim, ótimo. O filme tem boa parte de ficção, mas ele, em grande parte, retrata bem aquilo que o próprio Bruno pensa. Há uma passagem fantástica para mostrar as conexões entre todo o universo e entre o todo, que é a passagem no qual ele se faz a referência à chuva que cai, a chuva que corre, que molha a grama, que alimenta a vaca, que dá leite, etc. É uma questão colocada um pouco assim, e que é essa cena está propriamente... no YouTube, inclusive. Está no YouTube, exatamente. Ele sintetiza bem a teoria dele ali, né? Exatamente. É uma imagem muito simples, mas é uma tentativa de transformar, digamos assim, Bruno for Dummies. Ótimo, tem que começar por aí, né? A Cris está perguntando o nome do filme. O nome do filme é Giordano Bruno mesmo. Giordano Bruno. Luiz Carlos, eu vou dar só uns avisos, aí eu te passo para as palavras finais, ok? Tá ótimo. Gente, então o Luiz Carlos não quis falar de bruxaria, mas a gente vai falar. Eu convido vocês para o nosso curso online, Bruxaria Deleuziana, que vai inclusive tratar de Giordano Bruno, né? Vamos fazer a justiça que muitas vezes não foi feita e vamos fazer o tributo ao Giordano Bruno para o pensamento deleuziano, que vai ser nas sextas-feiras de julho, de 19h30 às 21h30, na plataforma Zoom. Aqui nas postagens do Facebook você encontra o link. Quem não achar pode me pedir que eu passe o link para o inbox, etc. E eu convido vocês para a live de terça-feira comigo, que vai ser justamente com o tema Transamor, ou Amor à Luz dos Transaberes, que com certeza passa por essa ideia de vínculo. Tá? Então, todo mundo convidado. Então, Luiz Carlos, palavras finais. Olha, eu agradeço muito essa oportunidade, Nelson. Você sabe que eu admiro muito o trabalho que você faz aí, a equipe toda, o grupo todo que você tem, e teus seguidores pelo mundo inteiro. Eu tenho certeza que não foi uma aula bruniana, foi simplesmente um papo no qual nós conversamos alguma coisa sobre isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu queria concluir fazendo uma referência muito específica também ao Bruno, que levava na vida um lema, que eu acho serve muito bem para os nossos dias e serve especialmente para nós hoje, brasileiros, né? Hilários na tristeza e tristes na hilaridade. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Cuidem-se aí. Ok. Gente, muito obrigado aí pela participação. Luiz Carlos, muitíssimo obrigado. É bom lembrar que tem um curso seu lá no CBPF sobre o Giordano Bruno disponível no YouTube. Que ali ele dá uma geral na obra toda. Vocês podem pegar lá no canal do CBPF, que foram aulas maravilhosas ali que estão disponíveis lá. Bom, estamos esperando o Universo Infinito, então. O Universo Infinito chegar. Vai chegar. Está chegando. Tá na forma de meteoro. E até a próxima. Muitíssimo obrigado. Muito bem. Bom? Obrigado, Nelson. Um grande abraço. Grande abraço. Abraço a todos, todas. Tchau, pessoal. Até terça. Tchau.